Boa noite, meus queridos. O tema de hoje é o sétimo homem. Que homem é esse? Lá em João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher, chamada mulher samaritana. O nome dela não aparece. Numa cidade da Samaria chamada Sicar. Jesus está no sul de Israel e ele fica sabendo das perseguições e resolve voltar para a Galileia. Mas para sair do sul e ir para o norte, Jesus tem que passar pela terra dos samaritanos. Ele está cansado, né? Está com sede. Olha a Ana Maria aí, Aninha. Olha a Ana também, a minha esposa. Aninha, ali de Porto Ferreira, Ana. Deus te abençoe, prazer te ver aqui. Veja, Jesus vai passar por Samaria. E ele é uma terra estranha, uma terra difícil, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por várias razões. Razões históricas, razões teológicas, razões inclusive de raça. Porque os samaritanos acabaram sendo uma espécie de raça mista entre os assírios e aqueles que ficaram ali nas 10 tribos do norte de Israel. Eles ficaram depois da derrota para os assírios em 722 a.C., e aquela mistura entre assírios e judeus produziu esse grupo de samaritanos. Eles tinham uma religião diferente de Israel, algumas semelhanças, mas outras coisas eram diferentes. Estou vendo o Marcos, estou vendo o Cristiano aqui, muito bom, Cristiano. Estou vendo o Hernandes, né, a Líria, muito bom. Deus abençoe vocês, gente. Então vejam, Jesus tem que passar pela Samaria, e ele para nessa cidade, e ele está sedento, ele se assenta perto de um poço, e os seus discípulos tinham saído para comprar alguma coisa na cidade de Sicar. Nesse momento, aparece uma mulher, e essa mulher é uma mulher samaritana. E o encontro, então, de Jesus com essa mulher samaritana faz uma diferença muito grande na vida dela. E nós vamos ver isso hoje aqui, né? Por isso que o tema de hoje é o sétimo homem. Porque no versículo 18 do capítulo 4 de João, Jesus fala para ela assim, chama teu marido. E ela responde, não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este 6º não é teu. Ela fica impressionada de ver o conhecimento dele sobre ela e diz, tu és profeta. E aí começa a fazer perguntas de ordem religiosa, espiritual, ao ponto de Jesus se revelar para ela. Mas isso é muito interessante, porque Jesus se torna esse sétimo homem, essa pessoa da história que se encontra com ela e vai transformar completamente a vida dessa mulher. Então vamos orar, depois nós vamos cantar a nossa doxologia, e aí então dá início ao nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui falando das tuas coisas, espalhando o teu evangelho, falando do teu amor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor acolhe, como o Senhor abençoa e transforma as vidas. Obrigado, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia na nossa vida. Pedimos que tu fales aos nossos corações mais uma vez através da tua palavra, pois te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Salvador, único, suficiente Salvador. Nada mais queremos senão Jesus e essa água da vida que ele prometeu para essa mulher, e ela foi saciada. Queremos Jesus na nossa vida. Te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a doxologia, adorando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estou vendo a Claudete, estou vendo a Adriana Mondadori, a Sônia Fortini, acabei de ver. Muito bom. Vamos convidando pessoas, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4, uma história muito conhecida. E é muito interessante porque Jesus está lidando com uma pessoa que era mal vista, não só pela sua cidade, como também pela cultura ou pela sociedade judaica, por ser samaritana.
Oi, Marta. A Deus Supremo, Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. A Deus, ó Filho, a Deus, ó Pai. A Deus, Espírito, glória dai. Abra a sua Bíblia em João capítulo 4. O versículo inicial vai ser o versículo 18. Na realidade, um pouquinho antes, né? Versículos 16, 17 e 18. No meio da conversa com essa mulher, Jesus disse para ela: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha que interessante. E aquilo muda tudo, porque até então havia um diálogo sobre a natureza da conversa, como é que o senhor se aproxima de uma mulher samaritana, como é que o senhor pede água para mim? E Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim a água viva, para nunca mais ter sede. E ela diz: então me dá essa água, para que eu não tenha que vir nesse poço. Ela foi ali ao meio-dia, imagina aquele sol escaldante, ela sai da sua cidade, provavelmente porque ela tivesse alguma dificuldade de se relacionamento com as outras mulheres, porque o texto vai falar que ela já tinha tido 5 maridos, estava com um 6º agora. E esse 6º, oi Francisco, esse 6º não era o dela. Então é interessante, Jesus, olha, é bom que se entenda que esse texto não está chamando essa mulher samaritana de prostituta, tá? Ela se casou 5 vezes, e esse 6º não era seu marido, talvez ela fosse uma concubina. Ela poderia ter perdido o primeiro marido por morte, ela poderia ter sido repudiada por outros maridos, ela poderia ter enfrentado várias situações. O texto não vai dizer que ela era uma mulher promíscua, mas o fato dela ter tantos relacionamentos mostra que ela estava à procura de alguém, de algo. E é isso que nós vamos ver nesse encontro com Jesus. Porque quando ele diz, este não é teu marido, ele não estava dizendo que ela estava... Olha a Ana aí também. Ana, um grande, forte abraço para você e para sua família, tá bom? A perda da Silvia repercutiu na cidade, repercutiu na família, repercutiu em todos os lugares. E o enterro aconteceu, acho que foi na segunda-feira. Deus abençoe a todos vocês. Olha, mando o meu abraço para você, para Lloyd, né, para Mônica e todos da família. Dê um abraço muito forte para todo mundo, viu? Muito bem, ó o Lauro aí também. Então, essa mulher, que não é chamada pelo texto de promíscua, mas certamente tinha uma certa fama, né? Poderia ser até uma viúva negra, alguém que era casar com alguém, essa pessoa morria. O fato é que ela teve muitos relacionamentos sérios de casamento. E agora ela provavelmente fosse uma concubina. Não era uma esposa legítima, mas era uma companheira de alguém que era casado com alguém, certo? O fato é que essa mulher se encontra com Jesus. E Jesus oferece para ela a água da vida. E ela fala, me dê dessa água. Então a conversa vai caminhar no sentido, oi Luciana, minha mãe aí também, o Lauro, muito bom. Deus abençoe. Vamos chamar outros para a gente compartilhar essa palavra. Estamos falando do 7º homem, o homem Jesus, que se aproxima dessa mulher e transforma a sua vida. Muito bem. Então, esse é o contexto, né? Um contexto de conflito. Jesus está falando com uma mulher que não era comum, estava falando com uma samaritana, menos comum ainda, uma mulher que tinha uma vida confusa, com várias pessoas, com vários maridos, e o fato é que ela entra na vida dessa mulher para transformar o coração dela. E nós vamos ver aqui no texto essas manifestações ou inserções de Jesus na vida dessa mulher.
Bom, esse é o tema. O sétimo homem, Jesus, chega na vida da mulher samaritana. Então, em primeiro lugar, Jesus revelou para mexer com ela, para tocar no seu coração. Jesus revelou a sua dor escondida com a verdade e misericórdia. Jesus não faz nenhum juízo de valor, apenas fala que ela falou a verdade e ele então revela essa realidade dos vários casamentos. Então isso mostra uma mulher que tinha uma certa angústia, uma certa dificuldade, né? Uma certa dúvida, uma certa busca. Ela vivia através dos seus relacionamentos, vivia na busca de uma realização pessoal. E Jesus olha para ela sem julgamento. Jesus fala ao coração dela e se apresenta como o sétimo homem que não expôs a vida dela para humilhá-la, mas a confrontou com amor para libertá-la. Aí está, Jesus revela a dor escondida dessa mulher. E ela então dá aquele choque, aquele banho de realidade. Esse homem é especial, esse homem é profeta, esse homem tem algo para mim. E ela fica então impressionada e continua a conversa. Essa realidade se manifesta especialmente no versículo 18, quando Jesus fala que, olha, falaste bem, 5 maridos já tiveste e este sexto não é o teu marido. Então ele faz essa revelação, ela fica surpresa, fica assim impressionada, e no versículo 19 ela já diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O Senhor está falando alguma coisa especial, importante para a minha vida. E ela fica impressionada mesmo, tanto é que o assunto, ela continua falando sobre realidades espirituais. Parece até que ela esqueceu a água. Muito bem, em segundo lugar, Jesus Cristo restaurou a identidade ferida com a dignidade e aceitação da sua vida. Por que a dignidade? Por que ela restaura a sua identidade? Porque a primeira pergunta que essa mulher faz, logo lá no início do texto, versículo 9, é: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como é que é isso? Como é que você se atreve? Ou que atitude é essa? Que compaixão é essa? Por que você está se aproximando de mim? Os judeus normalmente cospem em mim, normalmente viram a cara. Os judeus jogam pragas sobre os samaritanos. E você, sendo homem, conversa comigo, mulher, e ainda samaritana. Ela tinha tudo para se sentir rejeitada, mas Jesus se aproxima dela num gesto de amor para restaurar a sua identidade, porque o fato dela ser samaritana para Jesus não significava nada. Então Jesus se aproxima dela com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, para apresentar para ela as suas verdades. Ele vai se revelar para ela como Messias. É impressionante como Jesus entabula essa conversa com a finalidade de abençoar essa mulher, provavelmente rejeitada, provavelmente mal falada. E ela então, provavelmente rejeitada por sua comunidade, se sente agora abençoada, como a gente vê aqui no versículo 9, né? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus se aproxima dela. Jesus não faz questão do fato dela ser samaritana. Inclusive, se vocês se lembram daquela história, quando aquele homem foi ferido na estrada por salteadores, né? A chamada história do bom samaritano. Passa um sacerdote, passa um levita, homens da igreja, passam de largo, não param, e um samaritano cuida dele, leva para uma hospedaria, paga a conta desse homem e diz: olha, se precisar de mais, eu volto aqui para pagar. Jesus, ele confrontava essa cultura falsa dos judeus, que se considerava mais superior ou melhor do que os samaritanos. Então Jesus restaura a identidade dessa mulher, revela a sua dor escondida por causa dos seus inúmeros relacionamentos.
Depois ele restaura a identidade dela, sua ferida. Olha, não esquece que você é samaritana, você só tem que entender algumas coisas. Que a salvação vem dos judeus, só isso. E não é importante adorar aqui ou adorar lá, porque vai chegar o dia em que nós todos adorarão a Deus em espírito e em verdade. E eu te convido a entender essa realidade, porque Jesus está ministrando na vida dessa mulher e restaurando o seu amor próprio, restaurando a sua identidade como samaritana, amada por Deus, respeitada por Jesus. Muito bonito isso que Jesus faz. Depois, nós vemos Jesus saciando a sede dessa mulher. Muito interessante, porque ele pede água e ela, então, fica assustada, o assunto vai para a água viva e Jesus acaba saciando a vida dela, a sede dela, porque o assunto água morreu. Inclusive, chega um momento em que ela deixa o cântaro de água de lado e vai correndo para a sua cidade. Então, o assunto agora, sede, vira sede espiritual. Eu acho muito bonito uma vez uma menina falando de Jesus para a amiga dela, e essa amiga falou assim, olha, nunca diga dessa água, não beberei. E a resposta dela foi, não, eu não tenho medo, eu já bebi da outra, já bebi da água da vida, já bebi da água que Jesus me oferece, não vou mudar de opinião, Jesus está comigo e ficará comigo até o resto da minha vida. Então, muito bonito essa imagem de Jesus agora saciando a sede mais profunda dessa mulher com a água viva e água eterna. Ele vai trazer para ela essa fonte viva que vai ser uma bênção a jorrar para a vida eterna dentro do seu coração. Ela estava lá muito bem relacionada, vários maridos, provavelmente fosse uma mulher muito bonita, né, para atrair tantos maridos, e ela então, mas no coração, no fundo, ela tinha uma ansiedade muito grande. Olha a Ana Lúcia aí também, o Adilson, muito bom, gente. Zilda, querida, tá aí, a Nalva de Natal, muito bom. Deus abençoe vocês. Veja, Jesus vai saciar a sede dessa mulher. Oferece a água viva, como está aqui no versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Ele te daria essa água viva, se você soubesse quem sou eu. E nessa conversa, Jesus tem um momento especial, porque ele se revela para essa mulher. Olha aqui o que diz, versículo 25 e 26. Olha que interessante. Aqui o texto fala, eu sei, veja, Jesus vai falar sobre a vinda do Messias, o Salvador, aquele que vai vir para restaurar todas as coisas, aquele que é o prometido, e ambos, os samaritanos e judeus, falavam essa linguagem. Então, essa mulher, na hora que Jesus estava falando do Salvador, do Messias, ela diz assim para Jesus, eu sei, respondeu a mulher, versículo 25, que há de vir o Messias, o Salvador, o Redentor, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sei disso. O Messias virá. E nesse momento, queridos, olha que coisa interessante, Jesus, pela primeira vez no Novo Testamento, se revela claramente para alguém como Messias. Olha o versículo 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias, eu que falo com você. Essa mulher levou um susto, ficou impressionada, porque agora ele que revela os seus segredos, ele que está se aproximando dela, ele que promete saciar a sua sede mais profunda, que é a sua sede espiritual, ele se revela como o Messias, o enviado, aquele que Deus havia prometido desde Abraão, melhor, desde Gênesis. Eu mandarei a tua semente, o filho da mulher, que virá esmagar a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, a promessa. E essa promessa ficou durante toda a geração de Israel. Abraão
falava sobre isso, a descendência, o seu descendente, ele creu em Deus, que Deus faria isso, mandaria o Salvador. E ela então fala, eu sei que vai vir o Salvador. E ele diz para ela, pois bem, eu sou esse Cristo, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Olha que maravilha, aí está a água da vida que Deus, que Jesus está querendo colocar no coração dessa mulher. O sétimo homem não apenas amou essa mulher, mas a completou. Em primeiro lugar, o sétimo homem não expôs o seu pecado para humilhá-la, mas a confrontou com a verdade e com amor para libertá-la. Em segundo lugar, o sétimo homem tratou essa mulher como filha e não como objeto, como vários homens talvez tivessem usado essa mulher. Jesus trata como filha, com carinho, com amor, não como, como um objeto. Em terceiro lugar, esse sétimo homem não apenas a amou, ele a completou. Ele trouxe para ela um conhecimento que ela tinha esperança de ter. Conhecer o Messias, encontrar o Messias, e ele se oferece para ela dizendo, eu sou essa pessoa, estou aqui. Olha o Menes aí também. Deus te abençoe, Menes. Veja, eu sou essa pessoa. Esse sétimo homem na vida dessa mulher era uma figura poderosíssima que estava ali para abençoar aquela vida. Em quarto lugar, Jesus deu a ela um propósito maior. Se o objetivo dela era simplesmente levar água para casa, Jesus trouxe para ela uma visão. E logo depois ele passa essa visão para os discípulos. Porque ele fala assim, olha, vocês estão pensando que ainda falta 3 meses para a colheita? Eu afirmo para vocês que os campos já estão brancos. Brancos para a colheita. Vocês têm que ir lá e colher onde não plantaram. Colher onde vocês não semearam. Ele fala aqui, entre o versículo 31 e o versículo 38. Quando os discípulos ainda estão fora e voltam, essa mulher sai. Quando ele fala com ela sai para conversar com os moradores da sua cidade de Sicar. E Jesus fala, vocês pensam que ainda faltam 3 meses para a colheita? Mas não, a colheita é agora. E ele vai mostrar o que Deus ia fazer com os samaritanos. Então, em quarto lugar, ele deu para ela um propósito maior, muito maior do que aquela vergonha enfrentada e passada na sua vida. Porque o sétimo homem transformou essa pecadora numa pregadora do evangelho. Quando ele começa a falar com essa mulher e se revela como aquele Messias prometido, essa mulher se empolga. Nesse ponto, os discípulos chegam, mas ela não para ali. Ela deixa o cântaro para trás, diz a Bíblia. Deixa tudo para trás e vai para a sua cidade. E chega lá, fala, vinde comigo, ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Será ele o Messias? Vamos lá conhecê-lo. Ela ficou impressionada. E os homens daquela aldeia de Sicar, diz o texto, entenderam o chamado dela e correram lá para o poço para se encontrar com Jesus. Versículo 39. Diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E logo depois, no versículo 42, creram não só pelo que a mulher falou de Jesus, mas porque eles próprios, nesse contato direto com Jesus, viram que ele era de fato o Messias, o Salvador. É o que o texto diz. Olha aqui, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que coisa impressionante. A samaritana ou os samaritanos odiados recebem a Jesus e o acolhem como o verdadeiro Salvador do mundo. Então veja, em quarto lugar, ele deu um propósito maior para ela. Tirou-a daquela vergonha do seu passado, da sua vida de relações sexuais com vários homens, e agora ela é transformada numa pregadora do evangelho, porque ela vai em busca dos homens da sua cidade. E, por último, Jesus fez dela um instrumento de salvação para os outros. Foram os 2 versículos que eu acabei de ler, versos 39 e 42. Porque ela larga tudo,
deixa os discípulos conversando com Jesus e vai sozinha na sua aldeia chamar os homens para encontrar Jesus, o Messias prometido. É impressionante. E aquela multidão se aproxima, e o texto vai falar que eles creram no Senhor Jesus, entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Ela se transforma num grande instrumento de Deus. O sétimo homem transformou essa mulher de uma pecadora numa pregadora. O sétimo homem, por fim, não só mudou a sua vida, usou a sua história, a sua vida, para mudar a vida de uma cidade inteira. Todos vieram e acolheram Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Você tem que se deixar tocar pelo Salvador, pelo Messias, aquele que veio para suprir a sua necessidade, matar a sua sede. Não interessa o seu passado, não interessa as suas lutas, não interessa a sua angústia, não interessa quantos problemas você tem hoje. Seja na família, seja no trabalho, seja na saúde, não interessa. Não interessa o seu passado, o que você já foi. O mais importante é que você encontre Jesus, mate a sua sede de vida, a sua sede espiritual. Entenda o plano de Deus para você, entregue a sua vida a Jesus e deixe Ele dirigir a sua vida, porque Jesus revelou para ela a sua dor. Jesus restaurou a identidade dessa mulher, talvez seu complexo de inferioridade por ser samaritana, humilhada diante daqueles orgulhosos judeus de Jerusalém, restaurou a sua identidade, saciou a sua sede, colocou nela um propósito muito maior do que a vergonha do seu passado e ainda a transformou num instrumento de salvação. Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode usar você para muitas coisas, para muitas obras boas nas mãos dele. Aqui está, para a gente encerrar, né? Essa mulher que procurou amor nos braços de tantos homens, encontrou agora amor nos braços de Jesus, o verdadeiro amor. Ao invés dela viver aquela vida de decepções e desapontamentos, ela agora encontra Jesus, entrega a sua vida a Ele. O sétimo homem mudou completamente a sua vida. Não veio para usá-la, para ofendê-la, para humilhá-la, para discriminá-la. Não veio para isso. O sétimo homem veio para salvá-la e transformá-la num instrumento da sua graça, e uma cidade inteira se converte. Por isso que Jesus fala para os discípulos, aqui entre os versículos 31 e 38, ele diz assim, olha, vocês pensam que a colheita ainda tem mais 3 meses para acontecer? Não. A colheita vai acontecer agora, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele tocou naquela vida, aquela vida tocou nos líderes de uma cidade, e eles vieram, e depois, ouvindo Jesus, entregaram a sua vida a Jesus. Hi, Nori. God bless you, my friend. I'm in the middle of my preaching. I cannot stop now, okay? God bless you. Nice to see you. Então, meus queridos, aqui está Jesus tocando na vida de uma mulher e transformando esta mulher num poderoso instrumento de evangelização. E aqueles que creram na sua palavra foram até Jesus, porque você também pode ser esse instrumento. Você também pode ser essa pessoa que, tocada pelo Espírito Santo, cheia da água da vida, transbordante da presença de Deus, também vai falar do amor de Deus para as pessoas. Isso é uma bênção muito grande. Faça isso. Deixe ser usada por Jesus Cristo. Jesus quer abençoar a sua vida. É provável que você esteja também no sexto homem, figuradamente, tentando buscar em várias religiões, de várias formas, de várias maneiras, a saciar a sede do seu coração por Deus. Mas a resposta está em Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que vem trazer a água da vida para o seu coração. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, como essa mulher fez e toda aquela cidade de Sicar também fez. Entregue sua vida a Jesus hoje
não deixe para amanhã. É hora de você ter uma experiência com esse sétimo homem na vida daquela samaritana. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti. Tem misericórdia de nós, com todas as nossas carências, complexos, nosso passado. Senhor, tem misericórdia de nós, faz a Tua obra na nossa vida e transforma o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, que pessoas sedentas ouçam a Tua palavra e entreguem os seus corações a Jesus para que tenham sanada a sua sede. Que o Senhor possa vir e completar essa obra maravilhosa em todos os corações. Tem misericórdia de nós e recebe a nossa oração, pois te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar a reunião de hoje, tá bom? Multipliquem essa palavra, né? Compartilhem nas redes sociais, que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Valdecir, Deus te abençoe. Elcia Romano, Deus te abençoe. Nalva querida, Nauro Minelli. Amém, amém, amém. Queridos, na quinta-feira que vem estaremos de volta, se Deus permitir. Deus abençoe a sua vida, conforte seu coração, me ajude a ajudar as pessoas, levando a palavra de Deus para muitos outros. Compartilhe no seu Facebook essa palavra. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus, até quinta-feira que vem, se Ele permitir.